Vamos falar sobre Jack que endoidou sozinho no hotel, no frio, quis tirar da vida da família dele. Oi, gente, sou a Lendo Imagens. E antes que eu vá ficar aí tempo isolada, em algum lugar aí gélio do mundo, se inscreva no canal e já deixe o seu like, pois é muito importante. Dia 31 de outubro pedia um filme de terror. E por isso que eu vim trazer O Iluminado, que é um dos mais clássicos que tem, muito citado até hoje. É sobre um cara que surtou no meio aí do seu trabalho e a gente vê todo o desenrolar ele aos poucos se tornando o monstro que ele foi. E tudo começa quando ele vai lá numa entrevista de emprego e eles falam: ó, a gente quer que você fique 5 meses aqui, pode muito bem fazer o seu livro, a gente vai esperar e pode levar seu filho e a sua esposa. Só tem um porém: há 10 anos ocorreu um delito em que um cara tirou a vida da sua família inteira, das 2 filhas e da esposa. Eu não sei se isso te deixa assustado, eu acho que todo mundo ficaria muito pensativo, mas ele aceitou na hora, que é muito comum em filme de terror, né? Em vez de você fugir e chamar a polícia, não, você vai ali pro perigo e ele vem até você. Ali na casa tava o Danny com a mãe, esperando o que o marido ia dizer, e o Danny fala sobre o Tony, menininho que mora na boca dele, que conta coisas muito estranhas. E ele diz pro Danny que não queria ir pro hotel, o pai dele já foi aceito no emprego. E sim, depois receberam a ligação, foram ali pro hotel, e a gente vê que esse menininho, ele é bem sensitivo. Ele sabe muitas coisas, ele vê, ele lê pensamentos, ele é super poderoso. Mas também não é o único. Tem um cara ali também, tem a mesma coisa e avisa pra ele, diz que é pra ele não ir quarto. Isso é muito gravado na memória dele, e quando ele vai passando com a bicicletinha, piso justamente daquele quarto, aumenta a tensão, a trilha sonora. Enquanto isso, o Jack, indo no hotel, ele começa a escrever. A gente vê ele muito irritado com a esposa quando entra, falando que muito assim, num nível extremo, e depois começa a ficar pior. Ele parece que está alucinando, porque ao mesmo tempo que ele aparece num bar cheio de gente, falando com um cara como se conhecesse ele há anos, eles comentando que só tem eles ali, que ainda por cima não existe mais telefone, porque foi tudo cortado por conta da tempestade, que só existe ali um rádio para se comunicar com a polícia. Um pano pra manga para acontecer sim um desastre. E o Danny, mesmo sabendo disso, ele não conta nada porque o Tony pede isso. E talvez poderia aí não ter acarretado tantas tragédias quanto teve. Teve um momento, o próprio Jack, ele acaba sonhando que tirou a vida da esposa e do filho. Ele fica muito assustado. Perguntou o que aconteceu, ele disse que foi um pesadelo, e naquela hora, quando ele tava saindo junto com o Danny, viu que no pescoço do menino é marcado, como se alguém tivesse tentado sufocar, e achou que fosse o Jack. E até ele ficou pensando se fez isso, disse que não. Tudo isso ainda piorou quando a esposa conta que o Danny disse que foi num quarto, justamente aquele quarto que falaram pra ele não ir, e uma mulher tentou fazer isso com ele. Por isso pediu pro Jack ir em direção àquele lugar, e ele foi. Talvez pra proteger o filho, talvez por realmente a conveniência e a burrice de um filme de terror. Encontrou uma mulher sem roupa, tomando banho, e ele feitiçado por ela, os dois acabam se beijando. Mas depois vamos ver que na verdade era um espírito, era uma entidade, porque tudo se transformou em uma idosa, cheio de marcas por todo o corpo. Era alguém que tinha falecido. Poderia ser muito bem a esposa do cara lá de 1970, 10 anos antes. Teve um delito ali. Tudo isso faz ele sair lá assustado, mas ele não conta pra esposa. O Danny sabe disso e muito mais, porque também vê as 2 meninas que faleceram, vê sangue por todo lado, mas como eu disse, ele não conta, ele não fala nada. O cara que também era do hotel, que era sensitivo igual o Danny, percebe coisas numa noite e vai de carro até o hotel, porque ele tava em outro lugar. Mas isso, gente, passa muito e muito tempo. Então é pra ficar tenso, é um filme de suspense. E assim, aparece o Jack com a esposa ali na biblioteca, e eles estavam contato. Ela tava andando com isso desde que o Danny falou sobre a mulher, pensando onde ela estava, se isso acontecer com ela, mas não imaginaria que um
monstro fosse o próprio marido, que na mesma hora ficou indo atrás dela com cara de louco. Ele tá toda a vida com essa cara. E ela se assusta, ela não dá o taco pra ele e, ao contrário, acaba dando uma tacada na cabeça dele, o que faz com que ele sangre e desmaie. E ela leve ele pra aí um depósito cheio de comida e consiga trancar o cara pra não fazer isso. Assim, talvez tudo podia acabar, daria tudo certo, ela fugiria com o Danny, ficou procurando ele. Ela não pôde porque o próprio Jack tinha tirado o motor, as peças do carro, então eles não podiam sair. E ainda tinha desligado o rádio para ela não ligar para a polícia, então não tinha o que fazer. Era ficar ali e esperar de algum jeito coisas sobrenaturais, estranhas, porque no mesmo momento aparece um ser para falar com o Jack. Quem era? Era o marido ali. Tirou a vida de toda a sua família e tirou a própria depois. Comentando, nossa, você foi frouxo, sua mulher foi melhor que você, tem que sim educar eles da pior forma possível, você sabe como fazer porque o seu filho é mal educado, a sua esposa é muito conivente com ele, você precisa corrigir. Então tinha vozes, seres falando na cabeça dele pra ele ficar pior, por isso que ele surtou desse jeito. Foi solto. No ano seguinte foi atrás da esposa e ele ainda com um machado, gente, e entrou no quarto. O Danny tava lá também, eles foram direto pro banheiro, conseguiu botar ele pela janela pra escorregar na neve. Olha a sorte, a neve foi tão no alto, tava ali pertinho da janela, ali do andar não sei qual que eles estavam, que era o segundo, mas ela não conseguiu entrar porque a janela não ia muito pra cima, ela não era tão pequena quanto o filho. Teve que ficar ali pra ver uma das cenas mais icônicas, mais lembradas em relação ao Iluminado. Olha eu aqui! Em pensar que isso não foi feito roteirizado. Quando ele tentou abrir o trinque do banheiro, tinha uma faca, levou pro banheiro, claro, e cortou a mão dele. Por isso ele decidiu que ia pra baixo pra tentar encontrar o Danny. Eu não sei como e por que esse menino, ao invés de ir pra outro lugar, ele foi pra dentro do hotel e se escondeu. Eu acho que era o armário, alguma coisa assim. Depois que ela notou que ele não tava mais lá, saía por aí à procura do menino também. Porque o menino, ao invés de ficar na hora que o pai chamou ele, ele correu e por isso foi visto pelo cara, claro. E foi nesse momento que apareceu aquele cara sensitivo, eu comentei pra vocês, que foi de carro até lá. Ele ficou perguntando aí, tem alguém aí? Aparecendo. Pra quem que foi? Justamente que acabou sim fazendo a sua primeira vítima com o machado. A gente só deu uma machadada assim, tirou e foi embora, né? Nem viu se o cara tava vivo, mas não tava mesmo. E por isso que a esposa do Jack, quando tava procurando o Danny, viu o cara morto, ficou muito assustada e pensando, né, que talvez o filho também estaria nessa, mas não tava, porque ele tava sendo perseguido pelo seu próprio pai até uma caverna que eles tinham lá. Mas corre, a mulher conseguiu sair e ir até a caverna. O Danny sim escapou e eles foram embora com o carro do cozinheiro. Tudo pra conveniência. Por conta disso, ele ficou ali na caverna e faleceu, gente. Ele faleceu congelado. Foi assim que aconteceu. E agora, com isso, eu vou comentar se ela é em spree, serial ou em massa. Bem, a primeira coisa é que pra ele ser um desses três, ele tem que tirar a vida de mais de uma pessoa. Só que nesse caso, ele não fez. Só fez uma vítima que não tinha nada a ver ainda com a esposa e com o filho. E se tivesse acontecido, gente, ia ser fazer aí um machado. Porque não tem as mesmas características de um spree, que é você pegar qualquer pessoa que tem na frente, não é nada de conhecido, não é nada de... O serial é um tipo de perfil. E o em massa é você entrar num local lotado, cheio de gente. Ele teve alguma coisa que realmente deixou em transe. É comentado que o inverno pode fazer isso com as pessoas, de realmente você cometer mais delitos, mas um dele foi extremo. E assim terminamos esse especial de Halloween de uma maneira. Se vocês quiserem aí colocar também outros filmes que vocês querem ver nesse especial, que sempre eu faço o link. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada, muito obrigada porque chegou até aqui mesmo.